Começando aqui o programa com a primeira participação aqui ao vivo no telão do Fala Que Eu Discuto, do apresentador e jornalista Geraldo Luiz. Geraldo Luiz, boa noite, prazer recebê-lo aqui. Pois é, Bispo Edgar, Pastor Rafael, muito obrigado pelo convite. Já entramos na madrugada, estamos ao vivo. Esse programa que eu já pisei nesse chão, nesse solo sagrado, e não poderia ter melhor nome, que é o Fala Que Eu Discuto, porque hoje ninguém escuta mais as pessoas, né? Eu acho, Bispo Edgar, que, acima de tudo, por favor, se eu falar demais, o senhor e o pastor pode me interromper, porque quando vocês falam para bom dia, boa noite, eu explico. Uhum. Esse programa, Bispo, é a maior prova da solidão das pessoas. Vocês hoje representam não somente uma força, uma orientação espiritual, mas eu tenho certeza de muitas pessoas que estão agora me assistindo pela Record, essa casa que eu trabalhei e que eu honro 17 anos, muita gente casada, muita gente com mansões, se sentem sós. E vocês acabam sendo, e como o senhor disse, independente da religião, porque vocês ouvem todos, muitas pessoas, a pior solidão, Bispo Edgar, Pastor Rafael, que eu analiso, isso nós estamos vivendo, esse é o mal. Eu discordo completamente dessas 44 pessoas, respeito, mas eu discordo dessas 44 pessoas que falam que é um problema, solidão é um problema emocional. Vocês estão vendo aqui um homem que hoje está completando, hoje é o meu aniversário, 3 de maio, ontem, né? Eu fiz 54 anos, fui casado 14 anos, tenho um filho maravilhoso de 25 anos, que é DJ e músico, mas hoje meu filho toca a vida dele em todas as formas, e eu vou dizer aos senhores, sem medo, eu eu me acostumei. O que é a solidão? Eu pergunto agora, bispo e pastor, para vocês, o que é a solidão para o senhor, bispo? A pessoa viver sozinha, preferir se isolar. Pois bem, assim, não é que eu, bispo, não é que eu prefiro me isolar, que eu tenho uma tendência de me isolar da sociedade, das pessoas as quais eu sei que me ama e que eu amo, porque eu tenho amigos, eu não sou uma pessoa isolada do mundo. Uhum. Porque tem pessoas que realmente são isoladas do mundo, não gostam de ter amizades. Não, eu posso ter amizades. Mas, bispo, depois da minha separação, em que eu me tornei pai e mãe, eu posso dizer ao senhor com toda franqueza que eu adoro a minha companhia, porque a pior solidão é a solidão a dois. Tem muitas pessoas que agora estão assistindo o Fala e que são casadas e que estão muito há décadas e que se sentem sós. Esposas que não são ouvidas por maridos, maridos que não perguntam se elas estão bem, pais que não conversam com filhos, porque tem pai que acha que só colocar arroz e feijão dentro de casa acha que é um bom pai. Ah, não falta nada para minha família. Falta. Falta o pai presencial na questão espiritual, na questão de perguntar se o filho está bem, se a filha está bem, se a mulher está bem, na questão do respeito, de não trair. Então, vocês estão vendo hoje um homem que vive só, que eu amo a minha companhia. A minha companhia, para mim, ela é importantíssima. Eu viajo, bispo, sozinho quando eu sou um homem de poucos amigos, onde a confiança para mim hoje, e nesse nosso mundo de fama, porque fama é uma das coisas, bispo, pastor, mais idiotas, mais perigosas que existe
Então, eu nunca deixei a fama, ai, que o Geraldo Luiz, não, não, não. Mas eu me tornei uma pessoa solitária depois da minha separação, que eu não tive mais um relacionamento que eu posso dizer é sério. E a gente se acostuma, Bispo Edgar, sozinho, a gente se acostuma, pastor. Vocês, muita gente está vendo a gente nessa madrugada agora ao vivo. Então, eu me acostumei, eu gosto da minha companhia. Se eu tiver que viajar sozinho, eu viajo, mas eu tenho os meus livros com a minha companhia, eu tenho as minhas orações diárias, constantes, da minha companhia, dos meus livros, da minha leitura, eu me sinto bem. Se os senhores me perguntarem, mas e a companhia? Você não sente falta? Eu gosto de ficar só. Eu aprendi comigo mesmo a me redescobrir em algumas coisas, onde eu falei, Geraldo, o que te faz bem? Teve um telespectador nosso, que acho que o senhor viu aí, Bispo, falou que se sente muito mal aos domingos e quando ele se sente mal, ele ouve uma música. Eu faço exatamente isso. Eu sou uma pessoa extremamente, extremamente bem comigo, bem resolvida, aonde a solidão, eu me viro bem comigo mesmo. Você sente falta? É claro, Bispo. Quem não sente? Eu sinto falta de uma companhia, mas nesse mundo cão, nesse mundo de falsidade, de egos de hoje em dia, aonde maridos não são mais maridos, esposas, não estou dizendo, obviamente, claro, em todos os casos. Vou dar um exemplo para o senhor. Olha o que aconteceu. Eu estou falando muito, Bispo. O senhor quer que eu pare ou continuo falando? Fica à vontade. Fala que eu discuto. Obrigado por, não é me ouvir, obrigado por nos ouvir. Olha o que aconteceu, que coisa curiosa e triste, pastor Rafael, Bispo. Olha que coisa. Eu estava em Poços de Caldas, em Minas Gerais, num restaurante lá muito gostoso, agora, no domingo, e vários casais, na minha mesa da frente. Pensa num homem bonito, numa mulher bonita, um casal bonito, elegante. Aí ele assim. Celular. Ela do outro lado, assim. Ela do outro lado, assim. Na mesa, do lado, outro casal, celular na mão. Eu fiquei olhando aquilo. Bispo, eles não deram em, sei lá, meia hora, uma troca de olhar, começou a me incomodar de uma forma que eu falei, pera um pouquinho, que companhia que é essa que saiu de casa com uma mulher bonita, com um homem bonito, com um casal elegante, que parecia ser assim, felizes, que a gente olha hoje, o que a gente... Porque a rede social é a maior mentira que existe. Se vocês querem saber o que é uma falsidade, vão para o Instagram, porque a maioria das pessoas mentem a felicidade. Falam que ama, não amam, não sabem o valor do amor, da responsabilidade de amar, da cumplicidade da família, do que é ser pai, do que é ser mãe. Não sabe. Aí eu olhei aquilo, pastor, olhei aquilo. Falei, não estão conversando. Não se conversam. Então você fica com o celular na mão, mas não consegue olhar para o outro. Isso não é solidão? Será que esse homem não começou a olhar o celular porque a mulher ficava olhando para o celular? Aí entra o que você falou, Geraldo, solidão a dois. E quantas pessoas, bispos, que não conseguem assumir isso, que são casadas, que estão assistindo, e que falam, bispo, eu estou tentando falar que eu não estou bem para o meu marido há muito tempo e eu não consigo falar com ele dentro de quatro paredes. Porque o relacionamento não é só cama, não é só sexo, é a cumplicidade de entender a doença da alma do outro. Por que as pessoas estão depressivas? Por que hoje o número de tentativas de suicídio aumentaram no Brasil? É só para ver. Vocês que são salvadores de alma, eu não preciso falar para salvadores de alma, porque o que vocês recebem no templo é o quê? O que vocês ouvem. A terapia do amor ouve o quê? Reclamações do quais são as queixas. Então, bispo, o Geraldo Luiz é um bicho esquisito porque se isolou. Você não acredita no amor? Acredito, bispo. Ainda acredito. Mas neste momento da minha vida, eu sou muito feliz sozinho. A solidão, para mim, a solidão é quando você se sente só, em tudo. Na religião, em Deus, olhar para uma mansão, olhar para assim,
Eu nunca olhei e falei assim, eu estou sozinho. Então, o estar na minha casa, quando eu fico sem uma companheira, sem uma amizade, isso me faz falta de saber que eu não tenho hoje com quem conversar, em quem confiar. É óbvio que isso faz uma falta danada. A madrugada dói. A gente quer conversar, a gente quer ser ouvido, porque não são todos os dias que nós estamos bem. Mas eu sou feliz com o meu estado de solidão. Perfeitamente. Ô, Geraldo, quero te agradecer, aproveitar que o seu aniversário foi, no caso, ontem, né? Que Deus te abençoe, você e a sua família. Prazer conversar contigo. Você está compartilhando aqui com a gente um pouquinho da sua vida. Eu que agradeço, Bispo. Sempre que o senhor precisar, eu tenho um profundo respeito pela Record. Repito, foi a casa que me acolheu há 17 anos. Mandar um grande abraço ao Bispo Renato Cardoso, que é o meu amigo, e que vocês continuem aí, na madrugada, ouvindo pessoas, mas as pessoas estão se sentindo sós, pastor e bispo, não é porque ela está só. Ela tem a convivência. Então, você que está nos vendo agora em todo o Brasil, olha para a tua companheira, para o teu companheiro e veja se mesmo você sendo casada, casado, se como marido você está ocupando um papel importante em ouvir. Ouvir é uma cura. Então, hoje a solidão muito mais é solidão a dois do que solidão. As pessoas que estão sozinhas, elas estão aprendendo a lidar com as suas dores, de como eu aprendi. Mas a pior solidão hoje, o senhor pode ter certeza, bispo, tem muita gente casada, tem muita gente que está nos vendo e fala, Geraldo, ô bispo, ô pastor, meu marido não me ouve, ou minha esposa não me ouve. Então, que em tempo do amor, porque quem ama, o poder do amor é esse, que as pessoas realmente se descubram e se respeitem e que não fiquem sozinhas, estando com alguém casado dentro da própria casa. Tá certo, Geraldo. Um abraço. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tá, muito obrigado. Tchau. A gente que Abraço. agradece. Deus Tchau. abençoe. Tá aí. Nós vamos agora.